o que que eu vejo que no Brasil vocês não estão levando em conta e vão cair no mesmo erro, tá? Existe um conceito do que é o país Brasil. O Brasil é um país continental, com seu território, seu povo é livre, democrático. O brasileiro, o povo brasileiro não se relaciona com ditaduras, com países comunistas e coisa e tal. Aí tem o Estado brasileiro. O Estado brasileiro também diz, o Brasil é um país que não se relaciona com ditaduras sanguinárias, com países tiranos, e por aí vai. Isso são conceitos. Ou seja, o que, que é o Estado? O Estado é a unidade administrativa do território. O território é o que você está pisando aí no chão. Território nacional. Tudo que está dentro das fronteiras do Brasil e das fronteiras continentais, marítimas. Então, quem administra todo o território nacional é o Estado. O Estado é composto por diversas instituições. Instituições como, por exemplo, hospitais públicos, cadeia pública, o governo, instituições nacionais e permanentes são as Forças Armadas, tá? Então, o governo é uma instituição do Estado que fica ali durante 4 ou 8 anos e é pago para administrar o Estado, e a função do Estado é servir ao seu povo e fazer com que seu povo seja um povo próspero, seja um povo com tecnologia, com futuro. Tudo isso foi tirado do brasileiro. Então, esse é o conceito básico. Então, o governo, ele serve ao Estado, e o objetivo do Estado é o povo. Não pode o povo precisar do governo. Isso é humilhação. O povo não pode precisar de um homem. Eu preciso desse senador, do emprego desse senador, preciso do emprego desse governador, preciso do emprego daquele prefeito e coisa e tal. Não. O povo não pode precisar de homens. O povo tem que precisar do Estado. Esses conceitos têm que estar incutidos na cabeça de vocês, porque senão vocês serão péssimos eleitores a vida toda. Vocês serão escravos a vida toda e não vão chegar a lugar nenhum nunca. O governante, ele trabalha para o Estado, e o Estado serve o povo. Não pode o povo servir do governante, não pode o povo precisar de governante. Isso é humilhação. Eu visitei diversos municípios no interior do Brasil, e eu cheguei lá, as prefeituras, isso é humilhante. Ninguém pode falar nada contra o prefeito, porque você precisa do prefeito para creche, precisa do prefeito para cargo comissionado, precisa do prefeito para hospital, precisa do prefeito para colégio. As pessoas têm medo, não. E o pior de tudo, aquelas prefeituras são dominadas ou por uma ou por duas famílias, às vezes 3 ou 4, e aquilo cria um verdadeiro galinheiro. As pessoas são galinhas dentro de um galinheiro, que servem a um prefeito. E no Estado também. Então é muito importante que vocês entendam esses detalhes e saibam discernir nesse sentido do que é o Estado, do que é o governante, do que é o povo. Quando o FHC começou a falar diretamente com outros países, da forma como ele achava certo, ele está destruindo o Estado brasileiro. Um governante, que é uma função temporária, as Forças Armadas não, são nacionais e permanentes. Um governante que é uma função temporária, ele tem que fazer o que o Estado manda. De FHC em diante, começou ao governante falar o que quer. Isso é populismo. Mas eu acho que eu posso falar com o país tal, não, com o país tal eu posso mandar um empréstimo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e tudo isso é furto de dinheiro público. Empréstimo que FHC, Lula e Dilma fizeram é furto de dinheiro público. Tá? Furto de dinheiro público. Mas eu acho certo falar com o país tal, que peninha de Cuba, não sei o que, eles mataram não sei quantas mil pessoas, mas pobrezinho do Fidel, não sei o que, coisa e tal. Então, tudo isso é desvio de função. Ele não tem que falar, eu quero falar com o país tal. Não. Ele está representando ele mesmo, não o Estado brasileiro. O Estado, estou falando de Estado com E maiúsculo, não é o Estado com E minúsculo, Estado com E maiúsculo.
Então, deveria haver um controle do Estado para dizer, não, senhor governante, mesmo você sendo presidente, você não pode falar isso. E isso seria feito pelos ministros militares, deveria ser feito dessa forma. Não, o senhor não pode falar isso. O senhor não pode, mas eu quero falar com a ditadura. Não, não pode, pô, isso não é papo de governante. Governante tem que administrar o Estado. PT, saudações, é para administrar o Estado, não é para fazer o que eu acho bonito, o que eu acho legal. Durante o regime democrático militar, o presidente ele não falava com o povo. Quem falava, lembra quem era? Quem falava com o povo era um representante do governo, era um porta-voz da presidência. Porque o presidente, ele é o chefe do governo, ele não tem nada que ser populista, ele não tem nada que ficar aparecendo, tá? Quem tem que passar as informações sobre o governo ou sobre o Estado é um porta-voz, é uma pessoa imparcial, é uma pessoa que não chega lá falando, que eu gosto disso, eu gosto daquilo, não, ela só passa as informações. Então, não procurem em candidatos à presidência a solução. Eu falo para vocês abertamente, todos vocês sabem disso, eu gosto também do Jair Bolsonaro. Mas não a solução não é dessa forma, não. Ele vai resolver tudo, não. Não, vocês têm que saber também como é que funciona. Eu tenho uma videoaula aí, como é que é a aplicação dos impostos. Os políticos todos, ninguém sabia como é que era a aplicação de impostos, não, bicho. Como é que você administra tal Estado, a aplicação de recursos públicos? Diversos políticos, eu fui lá no Congresso, não sabia daquilo não, Duval, nem sabia que funcionava daquele jeito. A qualidade de quem vota ou de quem se candidata é extremamente importante. Nós não podemos torcer como time de futebol. Nós temos que saber como é que funciona e saber cobrar dessas pessoas. Vocês estão personificando a saída. Não, a saída é o Estado. Nós não estamos falando de time de futebol, estamos falando do futuro das crianças do Brasil. Estamos falando do futuro do seu emprego, o futuro da sua aposentadoria, o futuro da sua qualidade de vida, o futuro da segurança pública, da educação, de tudo isso. Então não se trata dessa forma. Quando eu vejo as pessoas falando sobre isso, fico olhando assim, meu Deus, em que planeta nós estamos? Tá? Então não é dessa forma. Então o caminho é esse. O melhor caminho, eu julgo, para vocês é que vocês pesquisem mais sobre o Estado, o governo,